Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta segunda-feira, segredos do passado ressurgirão para trazer novos problemas à vida de Terá. Além disso, não só ele, como todos ao seu redor, inclusive Abrão, sofrerão as consequências das mentiras do homem. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Gênesis, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também em inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, compartilhe o vídeo com um de seus amigos. Aliás, o que você achou do comportamento de Nade e o de Terá? Além disso, acham que Abrão perdoará Terá ou jamais acontecerá? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo. Mesmo a novela se encontrando na reta final da fase de Ur dos Caldeus, ela continua a representar a vida dos habitantes da cidade, seus deuses, costumes pagãos e seus conflitos. E agora, continuará a apresentar os dramas vividos pelo rei Ibissim. Isso porque o monarca tem passado a viver em conflito com os elamitas. Como se isso já não fosse ruim o suficiente, a invasão possui o dedo daquele que um dia foi seu aliado. Morabe, que foi expulso da cidade de Ur por seus crimes, retornará mais forte do que nunca. O homem que não possui escrúpulos e faz de tudo para ascender ao poder, agora estará ao lado dos elamitas na destruição de Ur. Ele retornará e comemorará a derrocada do Império Caldeu. Além disso, fará de tudo para que Ibissim passe dessa para uma melhor, como vingança por sua expulsão. E para completar o seu plano, ele lutará lado a lado dos elamitas. Mas a audácia do homem irá muito mais longe do que todos possam imaginar. Isso porque o vilão conseguirá retornar a Ur. Ele conseguirá entrar na cidade escondido, e para isso terá a ajuda de Oged. Com isso, o perverso passará a colocar o seu plano de vingança em prática, não só contra o rei Ibissim, mas também contra Kissari, o sacerdote. Os dois, que já tiveram muitos embates no passado, continuarão a travar uma luta pelo poder e pela vida, mas agora de forma sorrateira. Quem atacará primeiro será Morabe. Para que o sumo sacerdote caia em sua armadilha, o vilão contará com a ajuda de Oged para orquestrar o seu plano mortal contra o sumo sacerdote de Ur dos Caldeus. Os dois juntos possuem uma grande sede de poder e farão qualquer coisa para conseguirem o que querem, e inclusive se livrar de qualquer um, mesmo que para isto tenham que prejudicar pessoas inocentes. Disposto a se livrar de vez do confidente do rei Ibissim, Morabe não vai medir esforços para destruir o rival. Com isso, para concluir o seu plano, ele entregará 2 caixas com veneno em pó para Oged, seu cúmplice. Ele então pedirá para que o veneno seja jogado na cama de Kissari e as caixas colocadas no quarto de Jeribali a fim de incriminá-lo. Mas Oged não terá coragem de sujar suas próprias mãos cometendo o crime. Assim, ele fingirá que o fez. Entretanto, quem cumprirá de fato tal crime será Shakya. Dessa forma, a jovem entrará nos aposentos do sumo sacerdote de forma muito sorrateira e espalhará todo o veneno pela cama. A mulher, que assim como Morabe possui um grande desejo de ascender socialmente, cumprirá a função com êxito total. Contudo, ela será surpreendida por Dininsim. O príncipe de Ur haverá saindo do local e estranhará seu comportamento. Com isso, ele questionará o que ela fazia ali. Por sua vez, a jovem dará uma explicação furada, o deixando intrigado. Tendo cumprido sua tarefa para o nefasto, mais tarde Shakya contará a Oged o que fez, mas ocultará o fato do herdeiro de Ur a ter visto saindo dos aposentos de Kissari. Mas após todo o ocorrido, a jovem cairá em si e perceberá o que fez. Assim, ela passará a se arrepender de seus atos.
Entretanto, a moça passará a se arrepender mais ainda quando souber do restante do plano de Morabe. Isso, pois ela saberá que, para se livrar da culpa, os homens organizaram tudo para que Jeribale pareça ter sido responsável por todo o plano cruel contra Kissari, o sumo sacerdote. Vale lembrar que este não será o primeiro ataque de Morabe contra Kissari. Nos capítulos anteriores, o sumo sacerdote precisou ser levado às pressas aos médicos do reino e passou por uma delicada cirurgia no crânio. Somente após alguns meses, o homem conseguiu se recuperar plenamente e passou a lembrar de todos os ocorridos. Quando isto aconteceu, ele conseguiu relatar que o responsável por seu acidente tinha sido Morabe. Com isso, Morabe acabou por receber como punição sua expulsão da cidade de Ur. Além destes acontecimentos, muitos outros ocorrerão no episódio de segunda-feira, e com eles, quem voltará a ter muitas dores de cabeça será Terá. O homem que chegou a Ur dos Caldeus, sendo reconhecido por sua simplicidade e fé e devoção a Deus, com o passar dos anos, acabou por se tornar um dos homens mais influentes das terras de Ur. Além disso, ele acabou por abandonar os preceitos cristãos e passou a viver como os habitantes da cidade. Ele acabou por se casar novamente e deste enlace com sua segunda esposa nasceu Noar. Noar tem se apresentado na novela como um filho rebelde. O jovem tem a proteção de sua mãe Nadi e só faz aquilo que bem entende. Porém, apesar da proteção exagerada de sua mãe, a ex-sacerdotisa, ele agora terá que enfrentar as consequências de seus atos impensados, e para que isso ocorra, quem aplicará um castigo será seu próprio pai, Terá. O homem, que não tem gostado do comportamento do filho há algum tempo, agora tomará providências drásticas, visto as atitudes de Noar, o que deixarão ele enfurecido nos próximos capítulos da novela Gênesis. A índole do jovem não agradará a Terá, a ponto do veterano precisar puni-lo severamente. Tudo ocorrerá quando Noar notar uma oportunidade de pegar joias e objetos de valor do quarto de sua mãe. O rapaz irá querer tirar proveito dos objetos sem que ela perceba. O menino, apesar de sempre ter tido tudo, visto a posição social de seu pai, nunca quis saber de trabalhar com o homem e assim preferirá ter ganhos de forma fácil. Contudo, isso lhe trará muitos problemas com seu pai. Isso porque o rebelde não estará contando com a visita de Terá em sua casa. Apesar de manter um casamento com sua mãe, Terá possui outras esposas e assim também possui diferentes casas. Com isso, a ausência do pai é algo comum no cotidiano do jovem. Mas no próximo episódio, o homem irá até a residência. Enquanto Noar pega os objetos no quarto de sua mãe, Nadi receberá o marido e se queixará dizendo que está cada vez mais difícil dialogar com o filho. O que ela não imagina, porém, é que Noar estará passando dos limites. Terá não dará muito ouvido para as queixas de sua esposa e assim irá subir para que possa se banhar antes do jantar ser servido. Mas ao chegar ao quarto, ele terá uma surpresa nada agradável e irá flagrar seu filho com uma atitude suspeita. Assustado, o rapaz tentará despistar, mas não conseguirá enganar o pai. Por sua vez, Terá ficará furioso e aplicará um castigo físico em seu filho por seu pecado. Após o ocorrido, o jovem ficará aos frangalhos, e quem cuidará de seus ferimentos será a Dália. Apaixonada, ela não enxerga o caráter dele. Vendo o cuidado da moça, Noar acabará beijando e alimentando ainda mais as suas esperanças de um possível casamento. Porém, quem não gostará nem um pouco dessa história será Nadi. A mulher ficará furiosa, não só com as atitudes de Terá com seu filho, mas também pelo garoto ter beijado a Dália. Com isso, a mulher passará a infernizar a vida de Terá. Além destes ocorridos, outros personagens continuarão a ter muitas dores de cabeça.
Isso pois Terá continuará a ter mais preocupações em relação a Sarai, sua filha bastarda. A verdadeira história de Sarai finalmente veio à tona. Isso porque Nade, durante uma briga, acabou por fazer insinuações a respeito do verdadeiro pai de Sarai e sua mãe. Entretanto, tanto Sarai quanto Abrão não gostaram nem um pouco das intrigas feitas pela mulher de Terá, e assim exigiram que ela se justificasse. Por sua vez, Nade não pensou duas vezes e zombou dos jovens, dizendo que não precisava justificar nada a eles. Tanto Sarai quanto Abrão ficaram indignados perante as atitudes da mulher, que a cada capítulo aparenta estar mais cruel. Após este episódio, Sarai ficou com uma pulga atrás da orelha e passou a investigar o seu passado. Porém, Terá não gostou nem um pouco desta história e acabou por brigar com sua esposa por ela ter dito a verdade para Sarai. Mas de nada adiantará os chiliques de Terá. Isso porque a jovem lutará com unhas e dentes para descobrir toda a verdade. Com isso, ela falará com Shahur, pai de Danina, para que possa descobrir quem é seu verdadeiro pai. O homem tentará se esquivar das perguntas da jovem, mas não conseguirá fazer isso por muito tempo, visto tamanha persistência da mulher. Dessa forma, ela acabará cedendo e contando toda a verdade para Sarai. E assim, ela descobrirá que seu verdadeiro pai, na realidade, é Terá. Por sua vez, a moça ficará perplexa com tal revelação. Mas não apenas ela. Isso pois de Ninsim ouvirá toda a confissão do avô de Sarai. O herdeiro do trono estará escondido e acabará por ouvir todo o relato. Enquanto todos tentam digerir este fato, Sarai se dará conta de que Abrão, na verdade, é seu meio-irmão. A jovem, que possui um carinho especial pelo homem, ficará ainda mais perplexa ao perceber que a história é muito mais complexa. Contudo, a história não irá parar por aí. O herdeiro do rei, ao saber sobre o verdadeiro pai de Sarai, sairá correndo para contar a Abrão a verdade. O homem ouvirá os relatos de seu amigo e ficará tão perplexo com a história quanto Sarai. Mas para o desespero total de Terá, seu primogênito irá tirar satisfações diretamente com ele. É importante lembrar que inicialmente Abrão se chama apenas Abrão, que significa pai exaltado ou grande pai. Contudo, o divino mudará seu nome de Abrão para Abraão, quando ele receber a promessa de chefiar um novo povo. Seu nome será trocado, pois possuirá assim um significado muito mais forte, pai de muitos ou pai de uma multidão. Abraão terá 99 anos quando terá seu nome mudado por Deus. Apesar de Deus possuir um grande apreço por ele, isso não o isentará de passar por grandes provações, mas ele manterá fiel perante a promessa revelada por Deus de que seus descendentes serão um grande povo e herdarão a terra de Canaã. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Gênesis? Tá gostando da novela? Acham que Morabe conseguirá eliminar Kissari dessa vez? Além disso, acham que Noara e Adália ficarão juntos? Ou Nadir proibirá? Me conta.